Muito boa noite a todos, fazendo mais um plano operacional para o dia 17 de maio. Hoje a bolsa fechou no pior nível do ano. Três fatores aí influenciaram muito. A queda da Vale, que fechou aí em quase 3,5% negativo, diante de um possível rompimento de mais uma barragem esse ano. Mercado se descolando cada vez mais das bolsas internacionais que subiram forte hoje. Índice Dow Jones, S&P, Nasdaq subiram perto de 1%. Além disso, nós tivemos aí tensão Estados Unidos e China, mas o principal fator, a articulação política entre governo e Congresso, vem preocupando o mercado cada vez mais, vem demonstrando essa dificuldade na articulação do governo, uma questão que eu venho repetindo aí já há alguns dias. Ainda assim, Alcolumbre e Rodrigo Maia prometem aprovar a Previdência independente da posição do governo, pelo menos isso é o que ele diz. A gente sabe que já surgiram alguns assuntos aí falando que eles preferem passar uma Previdência que não reeleja o Bolsonaro. Então, diante de tantos acontecimentos, de políticos tão maduros e tão honestos, tudo pode acontecer nesses próximos tempos. Infelizmente, uma queda muito forte do índice, perdendo aí um patamar importante. Mais uma vez, infelizmente, porque isso já vem sendo prenunciado há algum tempo. Para quem acompanha minhas análises do TradingView, eu já tinha chamado uma venda lá no topo, que daria quase 20% de queda. Já fomos até os 90 mil pontos hoje. O alvo inicial é em 85 mil. Então, quem acompanha o nosso estilo de análise entendeu o porquê disso acontecer, mas vamos aqui para a análise do índice futuro. Então, no nosso plano anterior, nós tínhamos esse cenário, um cenário que tivemos distribuição aqui em cima, né, vendedores assumindo o controle próximo desse patamar de preço nos 92 mil pontos e podia indicar uma queda. Eu comentei que para mim o cenário mais provável era que o mercado ficasse preso nesse espaço aqui. Só que para minha surpresa ele acabou perdendo já o fundo aqui nos 90.455, veio tocar o 90 mil. Então mostra aí essa preocupação com o cenário doméstico, preocupação com o cenário político, mas justamente nos momentos de caos que os grandes investidores aproveitam aí desse desespero dos pequenos operadores para encher o carrinho. O que aconteceu hoje no final? Nós tivemos um cenário em que o mercado abriu aqui no 92 mil pontos e acabou fechando a 90.395. E o que me chama atenção é que o ponto em que houve essa primeira máxima do dia foi justamente aqui num ponto relevante citado anteriormente. Então, mais um dia que a nossa análise vem batendo à risca, com pontos extremamente relevantes, e eu entendo que o mercado hoje deu duas grandes oportunidades de venda. A primeira, nesse ponto, que vocês já devem ter percebido que quando eu faço essa linha roxa, normalmente são os extremos de movimentos, de pernadas com muito volume. Então nós tínhamos dois pontos de referência desse tipo. Um aqui nos 92 mil pontos e outro no suporte em 90.600. O que me chamou a atenção, inclusive a ponto de eu tomar um stop aqui nessa região, é que o mercado passou pelo suporte com bastante facilidade. Ainda assim, tivemos duas oportunidades de venda. A primeira, então, aqui dentro dessa região e a segunda nessa acumulação, que ficou bastante evidente aqui no gráfico de 5 minutos por essa absorção muito forte da pressão compradora. Então essa faixa aqui provavelmente foi uma faixa de distribuição. Não por acaso tivemos na sequência um forte movimento de queda, que para teoria, que para metodologia Wyckoff é um movimento chamado de spike, e eu entendo que nesse momento, mais uma vez, o índice ainda não encontrou suporte. Quando que eu entendo que vai ter encontrado esse suporte? A partir do momento em que o mercado começa a ter esse tipo de acumulação em algum suporte.
Como ele vem caindo sem muita acumulação, eu entendo que não tem compradores para absorver esse movimento. Então, mais uma vez, eu já venho comentando isso em alguns planos operacionais passados, mas existem duas formas de reversão do mercado. Uma por acumulação, por absorção, e a outra por exaustão. Em ambos os casos, o que a gente percebe é que na exaustão, os vendedores, nesse caso aqui, vão ter que perder o interesse de negociar, então o volume vai secando cada vez mais. Não deixa de ser o que aconteceu aqui. E na absorção, os vendedores vão empurrando o mercado para baixo e os compradores vão comprando passivamente ali. Nenhum dos dois é muito fortes até o momento. A gente percebe que aqui no gráfico de contexto, né, eu tive que criar aqui um gráfico de 240 minutos, porque eu achava importante pegar esses dois momentos aqui, essa acumulação e essa acumulação. E esses dois pontos me dão duas regiões muito importantes de referência. Primeira, o primeiro alvo aqui em 88 mil, que foi o ponto de controle dessa acumulação aqui de novembro do ano passado. E em seguida, um ponto no 85 mil, que é o meu alvo final de toda essa queda que foi iniciada lá nos 100 mil pontos, que é a acumulação do movimento inteiro, já considerando esse movimento aqui inteiro. Então tenho agora dois alvos de referência, 88 e 85 mil. Amanhã, uma coisa importante que vai precisar acontecer é justamente a perda ou não dessa faixa de preço aqui nos 91.500, que era a mínima do nosso padrão de reversão em V que aconteceu aqui anteriormente. Visão operacional para amanhã. Eu tenho uma visão bastante simples. Eu entendo que para encontrar suporte precisa haver uma acumulação maior de compradores. Então uma queda do 90 mil até 88.700 eu já considero bem plausível, porque vai ter um efeito psicológico bastante intenso a perda dos 90 mil pontos. Infelizmente, eu torço para que o mercado suba, torço para que o governo dê certo, mas realmente as notícias que a gente percebe, chega a ser até um pouco deprimente acompanhar os canais de notícias dos últimos tempos, né? De qualquer forma, tenho alguns pontos de referência. Para mim aqui aciona venda na perda dos 90 mil, embora em um primeiro momento não acho que vai perder tão fácil, mas não importa o que eu acho, importa o que o mercado vai fazer de fato amanhã. E acima aqui dos 90.500 mais ou menos, eu já imagino que o mercado vai subir para testar novamente o teto e ali alguns pontos de repique possíveis, que são esses que eu marquei. Em relação ao dólar futuro, o que nós esperávamos para hoje? Eu havia comentado que uma vez que o mercado teve essa grande acumulação aqui, então marcou uma acumulação de compradores nessa região, e no dia seguinte tivemos essa forte reação com uma rejeição em V nessa região, eu considerava que o mercado teoricamente consumiu todos os lotes vendedores, então consumiu toda a demanda, consumiu toda a oferta, toda a venda, absorveu todos os contratos vendedores desse movimento e por consequência ele tinha caminho livre para subir e testar lá o 403. Eu diria o seguinte, né? O que ele acabou fazendo? Testou de fato o 403, foi uma excelente resistência e nos deu uma boa oportunidade de venda. Caiu até o 4010 e em seguida acabou fazendo uma onda ABC, atingindo lá o 406, onde A é igual a C. Então ele realmente buscou o alvo de simetria, também um conceito que a gente aborda bastante no curso, dá excelentes alvos. Mas eu confesso que, para mim, depois de um tempo aqui, eu já não fiz mais nada no dólar. O índice, na minha visão, ou pelo menos eu estava acompanhando melhor ali no momento, ainda consegui pegar aquela venda mais acentuada, mas o dólar realmente foi só alguns scalps aqui pelo centro e a venda no 403. Na nossa visão macro, vocês percebem que eu já venho comentando há vários dias
que o mercado vinha aceitando negociar cada vez mais nessa faixa de preço e ao aceitar ele se torna confortável para negociar em patamares mais altos. Então, eu até escrevi alguns dias atrás, aqui em cima assim, né? Zona premium que talvez não seja mais tão premium assim. E agora isso se confirmou, para vocês verem o poder de analisar volume, o poder de entender a fundo a teoria do leilão. Ele atinge aqui para mim a primeira área de referência dessa acumulação. O alvo, né, o ponto de controle dessa acumulação, que para mim vai ser o alvo, está lá em 4131. Quer dizer, uma alta ainda bem acentuada, mas totalmente factível, principalmente se nós tivermos mais notícias ruins, mais exemplos de má articulação do governo, independente dessa articulação ser honesta ou desonesta. Não entramos aqui nesse mérito do que é a articulação do governo no Congresso, né? Isso pelo ponto de vista do Rodrigo Maia. Mas o fato é, o mercado, de certa forma, é cínico. Então, o que ele quer é resolver o problema. Ele quer que vote a reforma da Previdência e quer demonstrações de força do governo. Quando isso não acontece, o mercado passa a ver o país com um certo pessimismo. Então, é por esse ponto de vista cínico que a gente também tem que, infelizmente, olhar. E do ponto de vista operacional, o dólar fica um pouco mais claro aqui para mim. Eu entendo que ele também ainda não encontrou um ponto de resistência relevante, quer dizer, a gente percebe que quando ele encontrou suporte, né, nessa faixa aqui dos R$ 3,98, o nível de absorção foi muito grande. Ó. Nessa região aqui, nós tivemos dois momentos muito fortes de acumulação compradora. E não à toa, olha o tamanho da alta que o mercado fez em seguida. Né? Ele saiu de R$ 3,983 para R$ 4,055. Quer dizer, bastante coisa. Eu entendo que o raciocínio agora tem que ser o inverso. Quando a gente quiser encontrar o topo do dólar, nós vamos precisar ver esse patamar de acumulação acontecendo lá em cima. Coisa que ainda não aconteceu também, assim como o índice não encontrou o seu fundo. Uma coisa importante que eu também observaria é que essa participação pesada mesmo dos grandes players aconteceu só em novembro do ano passado. Desde então é como se o dólar tivesse ficado um pouco em banho-maria, né? Com uma distribuição, um equilíbrio muito grande. Não teve nenhuma ponta realmente forçando o mercado e assumindo o controle do movimento. Então isso também é uma coisa que me chama atenção. Ainda assim, da mesma forma que foi possível perceber o topo do índice lá, quem não viu vai olhar lá no TradingView a minha análise, índice futuro. Foi muito visível que o índice tinha encontrado o topo lá nos 100 mil pontos, que ele absorveu um absurdo de contratos e provavelmente cairia em seguida. Eu entendo que, de certa forma, foi o que aconteceu aqui. Ele teve um suporte, encontrou um suporte muito grande em R$ 3,60 e não teve para quem quis. Né? Tanto que o mercado bate lá e já vai embora e não volta mais. Vamos aguardar para ver isso. Eu entendo até que agora nós estamos abrindo uma oportunidade futura que vai nos oferecer posições de longo prazo, tanto no índice quanto no dólar. Quer dizer, quando o mercado está preso aqui no meio, você não tem uma visão tão de longo prazo. Mas quando ele chega numa extremidade e nessa extremidade ele tem uma absorção muito grande, torna possível aqui para nós abrirmos posições na máxima ou na mínima de um movimento. Então vamos começar a acompanhar com muito cuidado para que a gente não perca o timing da virada do mercado. O nosso objetivo normalmente é operar a favor da tendência, mas principalmente nessa visão macro fica muito fácil perceber quando a tendência vai perdendo força e quando o mercado chega ou num ponto de desespero extremo ou de euforia extrema e a consequente absorção ali dos grandes players. Isso vai ficar visível. Acompanhe aqui os vídeos que vocês vão ver ao vivo, né, isso acontecendo. Eu vou dar o timing perfeito aqui para vocês, para que vocês entendam o poder que é essa análise, o poder da análise de preço e volume.
Isso aqui não é a nova análise técnica, né? Isso é um conhecimento que já está fazendo aí mais quase 130 anos de idade. Começou lá por teoria de Dow, depois por Wyckoff, Richard Ney, vários grandes expoentes da era de ouro aí dos traders que já trabalhavam com esses conceitos aí de forma bastante eficiente. Então agora vamos só aguardar o ponto certo. Vou finalizando por aqui. Bons trades a todos e bom final de semana.